Biblioteca Virtual do PCJ. Artigo do Sagrado Mestre Seisho Taniguchi. O Criador da Própria Vida. Sobre o autor. Sagrado Mestre Seisho Taniguchi. O Sagrado Mestre Seisho Taniguchi foi o segundo Supremo Presidente da Seisho no Rie, sucedendo ao fundador, Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, em 1985. Nasceu em 1919, em Hiroshima, Japão, formou-se em Psicologia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Tóquio, e conheceu a Seisho no Rie em 1942. É autor de inúmeros livros e hinos sagrados da Seisho no Rie. O Criador da Própria Vida. O ser humano possui natureza divina, ou natureza búdica, segundo o budismo. É uma existência grandiosa, um ser sagrado. Se o ser humano não possuísse essa natureza sagrada, não haveria sentido respeitá-lo. É óbvio que apregoar a dignidade humana como pretexto para subjugar outros seres vivos é contra a vontade de Deus. O ser humano não é o corpo carnal imperfeito. O corpo carnal é mero aspecto fenomênico. O homem não tem o direito de matar outros seres vivos para manter o seu imperfeito corpo fenomênico. Isto seria valer-se da lei do mais forte, e não existe nenhuma dignidade em tal conduta. O verdadeiro ser humano é espírito, é alma imortal e sublime. O corpo carnal é a representação simbólica desse ser sublime. Costuma-se respeitar o símbolo como algo que transcende a matéria. Podemos citar como exemplo o respeito pela bandeira da pátria. Ela é um símbolo nacional, cujo valor transcende o de materiais como tecido, tintas etc., de que é feita. Outro exemplo, valorizamos as fotos dos nossos pais e dos professores porque elas possuem um significado que transcende o valor material do papel sensibilizado utilizado na sua revelação. O mesmo se pode dizer do corpo carnal. Atribui-se dignidade a ele porque simboliza o ser humano, e daí provém o empenho em preservá-lo. Como o nosso subconsciente sabe disso, quando compreendemos que o ser humano é um espírito chamado Filho de Deus, e deixamos de nos considerar corpo carnal, mantém-se a saúde física e é assegurada a dignidade da nossa condição humana. Analogamente, a segurança e a longevidade de uma nação também são garantidas quando o povo está consciente da dignidade do país. Se pensarmos que a nação é um órgão explorador do povo, ou que ela é uma existência transitória fadada à extinção, o nosso subconsciente trabalhará no sentido de destruí-la. Assim, aqueles que têm uma visão nacionalista de tendência materialista, ainda que se considerem patriotas, acabam se envolvendo em atividades antinacionalistas. É por isso que a trajetória dos comunistas patrióticos geralmente tem um desfecho trágico. Os materialistas pensam que amam o próprio corpo e o dos outros, mas como têm a ideia equivocada de que o corpo carnal é o seu eu, sucumbem à pressão do subconsciente que tenta destruir o corpo. Por essa razão, são vulneráveis a todo tipo de enfermidade. Tudo isto está relacionado com a visão de vida e do ser humano. O ser humano cria sua imagem de acordo com o que pensa ser. Se pensar que é um ser inferior e sórdido, sua vida será moldada de acordo com esse pensamento, mas se acreditar que é um sublime Filho de Deus, levará uma vida condizente com sua natureza divina. Realmente, o ser humano é detentor de força infinita, para quem tudo se manifesta conforme seu pensamento, é um ser espiritual e imortal. Pode-se dizer que é o criador de sua própria vida. Mente flexível. Nesta vida, ocorrem vários acontecimentos, que podem ser alegres, tristes ou penosos. E mesmo os momentos tristes ou penosos, quando passam, acabam transformando-se em boas lembranças. Lembranças. Isto ocorre porque a mente humana possui a tendência de embelezar suas lembranças. As pessoas tendem a esquecer rapidamente os acontecimentos ruins, acalentando na memória somente os fatos que causaram alegria. Além disso, nesse processo, a mente muda a feição dos fatos para memorizá-los mais facilmente. Mas não é só isso. Através de inúmeros acontecimentos, o ser humano aprimora, fortalece e eleva o seu espírito, eliminando as impurezas da mente. Com o passar do tempo, seu espírito vai se elevando. E recordando o passado com esse espírito elevado, constata que o sofrimento de outrora não foi tão grave. Isto ocorre porque os sofrimentos desta vida originam-se do apego, e este diminui à medida que o espírito se eleva.
O apego nasce da ignorância, do estado de ilusão que leva a pessoa a confundir o falso aspecto com a existência verdadeira. Suponhamos que uma pessoa, durante o sonho, esteja prestes a comer um manju asterisco. Igual bolinho doce, recheado com pasta de feijão azuki. Este manju não tem existência real, pois não passa de sonho e, portanto, por mais que a pessoa queira obtê-lo, não o conseguirá. No entanto, a pessoa que está sonhando persegue essa visão e estica o seu braço tentando alcançá-la. Ela age assim porque desconhece que o manju é irreal. Porém, quando o despertador da cabeceira toca, ela acorda e percebe que havia sonhado. Se despertar completamente, não voltará a esboçar gestos para tentar pegar o manju. Se essa pessoa, ao acordar, continuar apalpando ao seu redor, podemos dizer que ela ainda está meio adormecida ou, em outras palavras, que sua mente ainda não despertou completamente. Ao despertar completamente, a pessoa não pensa mais no manju e se levanta para ir ao trabalho. O seu relógio de pulso marca 8h30. O seu expediente de trabalho começa às 9h, e se ela não se apressar, chegará com atraso. Para tentar chegar a tempo ao serviço, sai correndo, e quando, transpirando e ofegando, olha para o enorme relógio da torre da cidade, constata que são apenas 7h30. Percebe, então, que o seu relógio estava adiantado e, aliviado, para de correr, pois desaparece o apego ao horário, a ânsia de chegar a tempo ao serviço. Como se pode perceber por este exemplo, ao conhecerem a verdade, as pessoas se libertam do apego e vão atingindo gradualmente a serenidade. Nesta vida, é importante conhecermos a verdade e nos libertarmos do sofrimento. Para isso, não devemos considerar inúteis as nossas experiências. Não devemos esquecer a postura de aprender lições por meio de todos os acontecimentos desta vida. A vida é um excelente professor. As pessoas aprendem as mais diversas lições através de tudo o que acontece nesta vida. Para aprender com maior rapidez e eficiência, é preciso ter mente flexível. Além disso, não se deve temer as dificuldades nem tentar fugir da vida. Isto seria o mesmo que agir como um mau aluno que tenta ludibriar o professor. Quem age desse modo não terá bom aproveitamento na escola da vida e terá dificuldade em alcançar o aprimoramento espiritual. Consequentemente, não obterá conhecimentos nem alcançará o despertar, e acabará levando uma vida de muitos sofrimentos e poucas alegrias. Ituvatemado Carairu, páginas 72, 76, Entrada para o Mundo de Deus, Terceira Impressão, páginas 77 e 81. O Seixonolê, 1985. Tradução e responsabilidade sobre o texto, Fumio Nishiyama. Adquira este livro através da nossa livraria virtual. Basta escanear esse QR Code com o seu smartphone, tablet ou iPad que você será direcionado ao site da nossa livraria. Fonte: Ano LVIN grau 622 ISSN de 1678 a 3.808 R$ 2,30. Seixonolé. Fonte de luz. Fim.